Estamos de volta aqui com o nosso AgroB. Estou recebendo hoje, direto da Zona da Mata, Maria Regina de Miranda, pesquisadora da EPAMIG, que está aqui com a gente, batendo esse papo sobre o Orapronobis. Maria Regina, você está falando de qual cidade você falou aí? Rio Branco, não é isso? Não, eu estou falando de Viçosa, né? Viçosa, na EPAMIG. Aqui nós Viçosa. temos a unidade em Viçosa, né? Aham. Temos a fazenda experimental, campo experimental em Oratórios, que é próximo, 40 quilômetros, e Rio Branco também, 40 quilômetros mais ou menos daqui de Viçosa. Legal, na Universidade. E como é que é essa parceria hoje com a Universidade Federal, né, com a Universidade de Viçosa, para vocês trabalharem também as plantas não convencionais? Outras plantas entram aí nesse cardápio de pesquisas, nesse mote aí também do Orapronobis? Sim, eu tenho com a minha pesquisa de doutorado justamente essa parceria com o professor da Departamento de Agronomia, com proteômica, né? Então são várias áreas interdisciplinares que a gente trabalha, então a gente atua em parceria com a universidade, né? E esse trabalho lá em Rio Branco é muito com assistência também, técnica, que é Emater, né? Mas a gente tem essas parcerias e essa coisa está crescendo bastante, né? Então a gente tem os projetos agora novos, a gente tem feito submetendo projetos, né, aqui para a FAPEMIG, né? Então a gente tem essa facilidade de estar em contato aqui com a universidade também, né, para poder estar promovendo esse trabalho. Agora, o Orapronobis, nessa pesquisa científica e tudo mais, né, juntando a academia, juntando conhecimentos técnicos, a gente vai percebendo, né, eu destaquei no finalzinho do bloco, as propriedades medicinais e tudo mais. Ainda há muito o que se descobrir no que diz respeito ao Orapronobis, no que diz respeito até mesmo a essa eficácia de tratamento? Então, a gente vê muitas pesquisas, são bastante crescentes, né? A gente tem as pesquisas com a parte de agronomia, que iniciou com a gente em 2008, e existem muitos trabalhos dentro da farmácia, na área de farmacologia, né? E possibilidades de se encontrar, né? A gente tem pesquisas mais aprofundadas, recentemente a gente está com a parceria do professor da UFV também, a gente pode chegar a estar aprofundando esse conhecimento. Então, a gente precisa de muita comprovação, né, dessas propriedades. Existem mais, na verdade, existem várias. Você falou de algumas aí, mas questão de cardiovascular, né, melhoria de várias funções do organismo, né, que é uma planta funcional. O ferro também, que é bastante conhecido, na verdade, mas à medida que vai crescendo, realmente se aprofundando nesse trabalho aí com os novos pesquisadores, com toda essa parceria. E é isso, né? O Orapronobis, ele tem um alto teor de proteínas. Ele funciona realmente como substituto da carne? Não exatamente, né? Porque a gente tem a proteína, ela é formada por diversos aminoácidos, né? A gente tem os aminoácidos essenciais e alguns aminoácidos, o Orapronobis, ele não tem um teor tão alto quanto o da carne. Então, é necessário complementar. Então, a gente tem que esclarecer o consumidor sobre isso e até sobre nessas cápsulas e tudo isso, muitos trabalhos, assim, fazem propagandas que a gente não tem necessariamente um conhecimento científico sobre isso, e isso também tem que ser validado, porque numa pesquisa você faz dos componentes, mas para se validar, ver se realmente se ele vai ter uma função ou não, isso tem que ser validado no nível de remédio, por exemplo, com muito mais profundidade. São estudos a gente fala em vivo, né? E aproveitando esse conhecimento todo sobre Orapronobis, por exemplo, ao cozinhar ali o Orapronobis, tem algumas questões que podem diminuir essas vitaminas? Por exemplo, a planta desidratada é uma maneira de prolongar as vitaminas, não é isso? Na verdade, você faz a secagem para ter ela processada. Então, a gente também faz a análise com a folha processada, quer dizer, a folha seca. Então, quando essas análises são feitas, a folha já está seca. Existem outras pesquisas que com a folha fresca, né?
A proteômica, a gente tem a parceria também com o trabalho da proteômica, que vai estar fazendo esse aprofundamento com relação à proteína, e a gente vê que a determinada temperatura, que é o que a gente costuma fazer, inclusive as análises de 65 graus centígrados, que a gente não tem isso reduzido. É claro que existem os estudos também dentro da nutrição, por isso que é importante, como eu falei, a interdisciplinaridade, com relação a essas coisas mais específicas de consumo, né? Da questão do consumo, para se ter esses teores e tudo mais, para se obter esse benefício. E quando se tem esse entendimento industrial no que diz respeito, esse pensamento industrial no que diz respeito à Ora Pronobis, qual que é o ponto positivo que a gente pode falar para o grande público no que diz respeito à produção? É uma tendência de ter mais produções, temos mais produtores agora já na Zona da Mata com as mudas e tudo mais, temos mais propriedades com Ora Pronobis, esse é o fato positivo no que diz respeito à indústria, e a gente pode dizer também que vai popularizando um pouco mais esse alimento? Com certeza, né? A gente hoje vê que esse crescimento desses suplementos, eles são muito ainda levados para as lojas de produtos naturais. Mas à medida que a população vai conhecendo e os agricultores estão aí agora na Zona da Mata para começar uma produção com esse fim, a gente vai ter isso muito mais divulgado, né? A gente já vê esse interesse, já essa valorização da Ora Pronobis, né? Pensando nessa perspectiva tanto industrial e também na perspectiva dele fresco, porque à medida que o público conhece, né, a gente tem aí as propagandas, existem 0800, existem várias formas de divulgação, então isso aí com certeza vai aumentar, né, voltar para o agricultor familiar mesmo essa renda, né, para que ele possa estar também colocando na feira, não só fornecendo a matéria-prima, né, nessa perspectiva que a gente tem visto também dos programas de alimentação escolar, é muito importante também, tanto ele fresco quanto ele seco, para poder entrar na merenda escolar, né, para enriquecer né, o teor nutricional dos alimentos, inclusive colocados em outros alimentos, como bolo, como pães. Então, existe toda uma perspectiva com relação a ele. Já ia te perguntar isso agora, Maria Regina, leu meus pensamentos, porque a cozinheira que eu conversei hoje, né, antes da gente conversar, como é que você faz aí e tudo mais, eu já fiz uma reportagem há um tempo atrás sobre isso também, sobre o Ora Pronobis e tal, e aí sempre destacado que é um alimento que acaba conjugando, sendo um bom parceiro para outros, seja com um frango, né, seja com a carne de porco. Há várias maneiras de inserir aí o Ora Pronobis na culinária, no dia a dia? Com certeza, né? Tradicionalmente, em Minas Gerais, se come Ora Pronobis com frango, com a costelinha, mas ele em si, ele já traz a proteína, né? Embora não seja completa, né? A gente tem que falar isso, né? Mas ele já está... Mas tem outras várias formas de consumir. Então, a gente tem feito, assim, nas escolas, tortas, junto com as cantineiras, junto com os estudantes, e a gente tem feito tortas e junto mesmo lá, cozinhando, mostrando para ir colocando esse plantio do Ora Pronobis na horta escolar, para que tenha esse consumo, que na Zona da Mata nós temos alguns trabalhos. E existem 1000 formas, na verdade, de fazer com relação a pães. Esses agricultores mesmo, agora recentemente, se interessaram muito, porque eles estão em comunidade, eles estão com uma fábrica de pães, então já é uma ideia de estar colocando os pães, o Ora Pronobis nos pães. E é uma facilidade para a criança que não gosta de sabor, para a pessoa que não gosta de sabor pode estar comendo ele de uma outra forma, né? Com esse benefício, né, alimentar. Que interessante, então, saber que já tem essa... E eu ia te perguntar também sobre a farinha, né? A farinha do Ora Pronobis, ela de certa forma, tá compondo esse pão aí, né? Sim. Pão, macarrão, né? E vai enriquecer alimentos que só têm carboidratos, né? E bolo, né? Na verdade, assim, a gente vê várias também na própria internet, você vem trazendo várias criações, né? Tem o omelete, tem crianças aqui que aprenderam a usar com omelete, não comia alface, a gente tem trabalhado com bolsistas,
com os jovens, né? Então, assim, o interesse é bem maior, né, com essa divulgação. Mas existem várias formas de se produzir, de colocar na merenda, inclusive de calcular também, que é o que vem a pesquisa, né, também trazendo mostrando a quantidade, o valor para as crianças, e tudo isso é muito interessante, sem dúvida. Pois é, muito interessante prazeroso. saber que agora só tem uma preocupação, né, no que diz respeito do Oral Pro Nobis, com tantas as questões todas agora, com a indústria tão atenta, do preço subir, né, Maria Regina? Será que a gente corre esse risco também? Daqui a pouco tem uma produção que não acompanha o apetite voraz, né, melhor dizendo assim, da indústria? Aí vem aquela questão de custo-benefício, avaliações econômicas, não me cabe muito falar disso, mas assim, vai crescer a produção? Será que vai ter realmente eu acredito que não, sabe? Eu acredito que seja possível se manter essa coisa estabilizada, né? Porque, assim, a demanda é muito grande, a indústria tem procurado e não encontrado fornecedores, então tem essa lei de mercado aí que vai regularizar naturalmente, né? Como outros produtos, né? É uma tendência de se colocar convencionalmente, talvez, no mercado, né? Pois é, quando ela sair dessa projeção de ser não tão identificado, ser mais popular, né? Aí a gente vai ter esse experimento para saber do preço, que acontece com vários outros produtos. E se a gente for parar para pensar, se hoje a gente tem o alface, a couve, né, como alimentos do nosso dia a dia, é porque elas foram instituídas, né, foram colocadas, né, Maria Regina? Cultivadas, né? Então, Isso. Todas as plantas, a gente chama essas plantas muito de matos de comer, né? Mas todas as plantas vieram de um cultivo, era cultivado anteriormente e elas vieram sendo melhoradas, né? As plantas não convencionais, elas ainda não sofreram esse processo de melhoramento. Então, assim, como você fala da questão do preço, vai baratear para o consumidor no nível de suplemento, eu acredito que vai reduzir. Existem vários preços no mercado. Então, para esse consumidor, quem tiver sua horta, vai estimular, tem o seu vasinho, a gente tem levado muito essas possibilidades, sabe? Que as pessoas podem ter acesso de outra forma, mas se for comer como complemento, ela vai também ter um valor mais acessível para a grande população. Com certeza. Maria Regina, a gente está no finalzinho do programa, só para a gente deixar claro aqui para finalizar e dando o destaque aqui para a pesquisa, né? Essa pesquisa agora das mudas. Foram entregues vários produtores, tem vários outros produtores para receberem novas mudas e há uma perspectiva de análise aí dessa difusão, qual que é o período que a gente pode já, de certa forma, ter aí em mente uma métrica do que vai ser essa produção ampliada aí do Oral Pro Nobis? Então, a gente com essas mudas, a gente está iniciando o processo, vamos avaliar, né, como que vai estar acontecendo no campo com os agricultores, essa organização, e aí a gente vai ter, em termos de tempo, talvez 2 meses agora, a partir do plantio, então a gente vai ter essa ideia, a gente vai ter na prática, né, esse resultado, né, a gente tem também na pesquisa já feito um cálculo em cima disso, né? Então, a gente vai ter essa coisa mais concreta para o agricultor ver o rendimento e ver quanto vai precisar de mais, a indústria ver a demanda dela, né? Então, a gente está, na verdade, é um processo agora de construção mesmo que a gente está fazendo para isso, né? Então, à medida que for, eu acho que daqui 3 meses a gente tem ideia de produtividade, né? Quando chegar essa questão do fornecimento, a gente está fazendo esse trabalho, inclusive, com a própria indústria, de poder estar, né, levando, sondando essas coisas que estão aí. Mas a gente já tem a possibilidade já de colocar no mercado, né, um produto maior, e tem trabalhos que a gente faz também aqui na Epamig, que é difusão, a gente tem um projeto que é Feira Consciência, de levar os produtos à feira para que o agricultor possa consumir, possa ter acesso e aprendendo a consumir, sabendo dos seus componentes que beneficiam. Então, todo um trabalho de divulgação para a população, que não é aquela população exatamente que é das casas de produtos naturais. Perfeito. Maria Regina de Miranda, pesquisadora da Epamig, esteve aqui com a gente falando sobre Oral Pro Nobis, sobre as pesquisas, sobre o que
essa planta representa. Um papo bastante produtivo. Eu agradeço a Maria Regina e agradeço a você que esteve aqui com a gente no AgroB, acompanhando esse programa que faz do agronegócio uma ferramenta para levar informação para você. Agricultura, agropecuária, você vê por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Valeu!